Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Típico Pai Atípico. Nós que temos o intuito de compartilhar vivências, experiências, de ser pai. Hoje é muito pouco explorado, e a gente está aqui dividindo essas emoções, o nosso aprendizado com todo mundo. E você que está aí, que está gostando do nosso trabalho, curta, comenta, compartilhe, ligue sininho, inscreva-se, faça tudo isso aí que você já está cansado de saber para ajudar a gente. E hoje aqui, em especial, eu estou com dois amigos de crianças com síndrome de Down, que a gente praticamente convive e cresce com eles. E eu quero aqui que eles se apresentem, por favor. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Bom. Bom, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, né? Hum. Principalmente com esse tema, né? Que é, que é o que nós vivemos no nosso dia a dia, os nossos filhos, né? Hum. E eu acho que é muito importante a gente poder compartilhar com outras pessoas, né? E bater um papo aí. E, e é isso aí. Meu nome é Eduardo, eu sou comerciante, tenho 59 anos, eu sou pai do Pedro, 9 anos. Ele tem síndrome de Down e faz parte do nosso grupo, né? Sim. Agradecer, bom dia, agradecer o convite aí, Guilherme, né, pelo prestigiar aí todo esse podcast aqui. Eu sou o Roberto, né, sou pai do Henrique. O Henrique está com 9 anos, mês que vem, maio faz 10. Sou pai da Sofia, que está com 14, casado com a Paula. E estamos aí nessa luta, nessa missão que Deus nos deu de ter o Henrique na nossa vida, a gente aprendendo. Cada dia é uma alegria, é um aprendizado, como eu disse, e a gente está super feliz de ter o Henrique na nossa vida, e nossa missão aqui também é divulgar o nosso dia a dia, né, orientar os pais que estão começando, né, nessa insegurança, nessa virada aí de desafios. É isso que a gente está aqui para Não, e prestigiar. e eu que agradeço a presença de vocês, tirarem da rotina, estarmos aqui, gravando, transformando um pouco mais o mundo, que a gente já foi muito transformado, Sim. agora a gente tenta transformar. E eu quero falar que estamos aqui no Podtech, os estúdios do Podtech, e para contar essas aventuras de ser pai. É. E assim, a gente sempre começa perguntando quando, porque nós, pais de crianças com síndrome de Down, temos dois momentos que a gente pode saber, ou durante a gestação, ou é no parto. Hum. São os dois momentos que nos orientam para a entrada nesse mundo da pessoa com deficiência. E Edu, quando é que foi que você soube que o Pedro teria síndrome de Down? Bom, para voltar só um pouquinho nessa nossa descoberta, eu fui pai com 50 anos, né? Então eu já estava com uma certa idade, né? E então esse processo talvez possa ter sido um pouco diferente, não sei. Nós descobrimos que o Pedro ele ia nascer com síndrome de Down durante a gravidez. Foi num dos exames pré-natal, né? Acho que foi no morfológico que deu uma alteração na medida da translucência nucal. E o obstetra falou para nós que poderia ser alguma coisa e nós poderíamos investigar fazendo alguns exames e tal. E nós fizemos e deu positivo, né, no resultado. Inclusive o resultado demorou 30 e poucos dias para sair. E uma coisa assim gozada que teve nesse período foi que de quando a minha esposa fez o exame até o dia do resultado, quando foi falado que poderia dar positivo, e existia essa possibilidade, eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Que era uma coisa que na minha vida eu nunca tinha parado para pensar. Essa que é a verdade, Uhum. né? Eu nunca tinha tido esse contato, né? Eu nem sabia direito o que era. E nesses 30 e poucos dias, eu procurei muito. Inclusive, cheguei até a palestras do Dr. Zan, eu ouvia ele falando e tal, né? E
de uma certa maneira, eu não sei porquê, eu fui me acostumando com isso. E quando a gente foi no médico para pegar o resultado, eu tinha uma impressão que eu já sabia qual que seria esse resultado. E quando ele falou para a gente, eu não fiquei abalado, para mim não foi nada, não tive um choque em receber essa notícia, nada. Eu encarei numa boa, e aí a gente teve todo o tempo restante da gravidez da minha esposa, da Mariane, né? E foi um período meio assim, não foi uma gravidez normal, né? Teve alguma dificuldade, assim. Fomos na sua casa, Sim. né? Porra, isso aí é uma coisa que a gente agradece, e eu tenho uma gratidão por isso, muito grande. Porque você nos convidou, a gente foi, conhecemos a Malu, a Duda, conhecemos vocês, né? E aquilo foi uma coisa que foi muito importante para nós naquele momento, né? Porque eu acho que era o 4º ou 5º mês, ainda faltavam uns 4 meses pela frente de gravidez, até o Pedro nascer. E aquilo deu um alento, porque aí realmente eu nunca tinha visto. Eu vi uma família, dentro dessa família com uma criança com síndrome de Down, e aí eu vi que era uma coisa normal, entendeu? Não ia ter problema nenhum, a gente ia tocar para frente isso daí, né? E depois, com o tempo, a gente foi vendo famílias que aconteciam de uma outra maneira, que descobriam na hora do nascimento, né? E aí eu pensando, eu acho que foi melhor da maneira que a gente descobriu. Sim. Porque quando o Pedro nasceu, não teve nenhuma surpresa em relação a nada disso, e a gente ganhou tempo já para começar a fazer todo o desenvolvimento dele assim que ele nasceu, né? Que até vocês que indicaram para nós também, sim. que vocês conseguiram marcar com o Dr. Zé. Então, foi dessa maneira que aconteceu com a gente. Que legal. E Roberto? Com a gente, ambos, a Sofia e o Henrique, foram inseminações artificiais, né? A Sofia foi na primeira tentativa, deu tudo certo. E depois, né, a gente pensou, vamos ter um segundo filho. Então fizemos inseminação a primeira, não deu certo, a segunda, e na terceira, que seria a última, que já, né, falar, se não for de vir, então vamos adotar um filho e tal. Mas aí veio o Henrique, né, no início, gravidez normal, né, então quando foi no ultrassom morfológico, foi um momento assim que até a médica toda comunicativa, não, vou fazer ultrassom, vou explicar tudo para vocês aqui como vai ser, vocês vão ver onde é o braço e tal. E ela começou o exame. Super falante, foi ficando calada, e não falava muito com a gente, um olhar meio tenso. Aí eu lá olhando com a Paula, a gente percebeu que tinha alguma coisa ali, né? E o Henrique, nesse dia, ele não se mexia muito, aí não conseguia ver todos os órgãos. Então, eu falei, come um chocolate aqui, para ver se a criança fica mais agitada. E aí ele mexeu um pouco e tal. Aí ela falou assim, eu precisava conversar com o seu médico. Eu falei, tem alguma coisa aí, né? Então, aí você já pensa muito. Aí aquela monte de questões já vem na sua cabeça e tal. Aí ela conversou com o médico, aí o obstetra da Sofia, que era mesmo da Sofia, falou, ele indicou um outro médico pra gente, mais especializado, falou, pode ser que ele tenha a síndrome de Down, porque no nariz, na medição, na translucência nucal. Então, a gente passou para esse médico, ele falou, vamos fazer o teste, a gente chegou a fazer o teste do líquido amniótico, né? Então, ali você já começa a criar já na sua cabeça que é a possibilidade, então você já vai pensando
como vai ser, né? Você já vai se preparando. Então, fez a coleta, né? Foi aquela parte, né? Você até comentou no outro podcast que estava, né? No seu caso, você pediu para não fazer, Sim, sim. né? Nós fizemos, né? Aquela agulha ali assim, entrando, você observa, mas graças a Deus foi exame. Aí no dia do resultado, né? A gente chegou, na hora que ele abriu o exame, eu já fui direto no par, né? No cromossomo, no par lá do 21. Aí eu vi que tinha 3 cromossomos ali. Aí eu já li, antes dele dar a notícia, eu falei, tem síndrome de Down. Naquele momento, eu senti aquela coisa de paz, já que era uma missão que Deus colocou na nossa vida, que a gente ia ter o Henrique, então eu aceitei muito rápido isso, né? A Paula, né, ficou chateada, porque a gente busca já que o filho nasça tudo bem com ele, e naquele momento também já me veio aquela dúvida, eu vou ter que agora viver uns 90 anos, né? Porque para acompanhar o crescimento, como vai ser o Henrique, você já pensa lá na frente, já vê aquela ansiedade, achando que e esquece que o principal é curtir cada momento do seu filho, né? Sim. Então é um aprendizado, a gente começou no Dr. Zan, até uma época, no início da gestação, tinha um simpósio, a gente participou, já começamos a entrar nesse mundo que também, como o Eduardo falou, é desconhecido pra gente. A gente tem um conhecido outro, que tem um filho, mas não tinha nem alguém próximo que tinha um filho com síndrome de Down. Então foi tudo muito novo pra gente. Então, mas o Henrique nasceu, graças a Deus tudo bem, ficou uma semana na UTI e graças a Deus também não precisou de cirurgia cardíaca, né? Teve alguns nos exames, no ultrassom, alguma coisa no coração, mas falou, isso com o tempo fecha. Então, a gente teve a felicidade de não ter passado por essa cirurgia e a cada momento um aprendizado, né? Então, o Henrique chegou para agitar a nossa vida e nos dar muito conhecimento que a gente foi buscar, né? Sim. Você tocou nos pontos interessantes, né? Porque justamente o médico, ele não tem o gato subiu no telhado, né? Sim. Conosco também foi assim, o médico né, fez o exame, terminou e falou assim, agora vai ali para a salinha que nós precisamos conversar. Aí eu falei, pronto, agora a gente já vinha de ter perdido um, quando foi o outro, falou assim, espera ali na salinha. Eu falei, nossa senhora, lá vem alguma coisa, né? E é isso, depois você descobre, vai caminhando, vai indo, eu pergunto isso porque tem alguns pais que descobrem na hora do parto, né? E aí o impacto é outro, porque a nossa gestação não é que ela é diferente, mas a gente já passa com uma gestação com uma informação, já ali fazendo uma construção de uma nova pessoa, né? Edu, e o Pedro teve de passar por alguma cirurgia? Cara, e como é que foi isso para você como... Então, durante a gravidez, num dos ultrassons, que acho que foi feito cardiológico, já foi visto que tinha uma abertura no ventrículo, né, uma CIV. Era pequena, mas tinha. Então também, além de nós termos descoberto a síndrome de Down, nós também descobrimos que ele ia ter uma cardiopatia, né? Então ele já nasceu com a cardiopatia, nós sabíamos disso. E eu acho que no final também foi bom, entendeu? Porque aí nós já tínhamos estruturado. Ele foi atendido pela doutora Deipara desde que ele nasceu, excelente médica, total. E aí ele operou com 8 meses. Ele ficou 8 meses ainda sendo medicado, tal, mas teve que operar. Loucura. E esse dia realmente foi um dia complicado, né? Ele era muito pequenininho e foi um dia complicado esse dia aí. Eu entreguei ele na mão do médico e
Mas deu tudo certo, graças a Meu Deus. Deus. Ele deu tudo. Depois teve outras coisinhas que ele fez, mas é coisa mais muito. Eu acho que depois disso, Sim. operar uma garganta, adenoide, hérniazinha, eu acho que isso aí. Passa batido. Mas graças a Deus deu tudo certo. São emoções que os filhos trazem para nós, né? Isso aí foi complicado mesmo. E eu admiro muito o Edu e o Roberto, que estão sempre nas terapias, estão Sim. sempre acompanhando o filho em tudo, nas salas, conversando, orientando as mães, né, Edu? O Edu é um grande orientador, né? Ele é um exemplo aí de... Olha, eu tenho pizzaria. Sim. Então eu tinha um tempo que eu podia usar esse tempo, não tinha obrigação de estar lá. E com esse tempo que eu tinha, o Pedro me fez usar, acho que da melhor maneira possível. Ele me tirou de dentro de um lugar que eu estava me consumindo de uma maneira e me colocou num mundo totalmente diferente, né? Sim. Foi uma coisa extraordinária, né? Eu entrar num outro mundo que eu nunca imaginei na minha vida com 50 anos. É coisa de Deus mesmo isso daí, né? Você já estava ali tranquila, vamos dizer assim, até certo ponto, não sei se é essa a palavra, mas numa zona de conforto. Isso, a sua rotina já estava Mas era uma rotina programada. tensa, né? Você Tenso, sabe sim, também, sim. no comércio, né? A gente passa, eu estava já há 30 anos, né? Que ainda eu tô até hoje, mas eu digo, você trocar aquela correria de um comércio, de uma loucura que a gente vive, uma brigaiada sem fim, uma discussão. Eu não sei nem se eu estava vivo hoje. Para você desacelerar de uma maneira que eu ficava a tarde inteira sentado numa recepção de terapia, todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, todo dia. Todo dia. Eu fiquei amigo da mulher de todos vocês. É verdade. Era uma conversaiada a tarde inteira. Então você imagina um cara que está a 1000 por hora ir para 10 por hora, né? Sim. Desacelerar. Desacelerar. E rápido, né? Nossa, total. E conhecer uma outra vida que existia, eu nunca nem imaginei que eu ia passar por isso, entendeu? Sim. E eu gostei. Isso que é o melhor, né? E eu gostei. E eu me metia, e eu queria mudar, né? Queria fazer as coisas, sempre querendo fazer diferente, né? Sim. E o Edu virou um ícone assim, para nós nos nossos grupos, né? Porque ele era o pai Mais assíduo mais nas- assíduo das nas- terapias, isso. né? Isso é importante, seu exemplo, independente da profissão, porque se nós temos 80% dos pais que vão embora, nós temos 20% que fica. E esse 20% que fica mesmo, né? Não fica só de trololó, né? Não. E tem uma coisa que a gente às vezes conversa, que é muito legal, que é assim, cada fase é que nem videogame, né? Cada fase é uma surpresa, né? Surpresa. E nessas fases aí, qual que você acha que foi... os dois estão com 9 anos. Sim. Nessas fases de videogame que a gente vive, a minha já tá com 12, já me esquenta a orelha, ela fica falando toda hora de namorado. O que é comum, como toda criança fala, né? Como é esse descobrir dessas fases? Onde que vocês acham que às vezes tem mais, vamos falar assim, porque sempre vai ser novo, por mais que você falou, por mais que os médicos saibam falar, é assim, é assado, vai acontecer isso, nunca acontece como deveria acontecer, né? E até porque a gente não tem, vocês são empresários, não tem uma medida, né? Ó, do 1 aos 6 anos a gente pode fazer isso, vai acontecer isso. E a gente não tem essa régua e não passam para a gente essa régua, né? Como é que é o enfrentar dessas fases, vamos dizer assim, de forma brincadeira, leve de videogame? No Henrique, porque a gente vê que cada criança tem a sua característica da síndrome de Down. O Henrique, a parte dele motor é muito boa, né? Desde pequeno, ele nas
psicoterapias, ele se destacava, mas a parte intelectual, que é o lado que a gente precisa trabalhar mais. Então, você vê crianças já falando, já lendo, no caso do Henrique ainda não. Então, é isso que a gente precisa, eu e a Paula, a gente foca muito nesse aprendizado. E na escola, a gente também fica muito em cima, porque o Henrique ele é muito simpático, ele conquista, né? As terapeutas brincam que ele é o galanteador. E ele testa muito as terapeutas, né, de início. Ele finge que não sabe fazer nada, porque quer que faça para ele. Aí vai, ele não come, não, ele come, dá o garfo, que ele vai comer. Sim. Então, a gente, que nem ele falou, cada terapeuta nova é como se fosse um jogador que entrou com ele nesse videogame aí. Então, a gente tem que orientar, porque ele vai querer acabar colocando a mãozinha para trás e não fazer as coisas. Mas, hoje em dia, a gente vê que o Henrique, ele está se desenvolvendo bastante na parte intelectual em relação ao aprendizado. Ele ainda tem muita dificuldade. Então, a gente força mais a parte de psicóloga, a parte pedagoga dele. Na escola, a gente implementa muito com a clínica, em parceria com a escola, porque é isso que ele está com essa necessidade maior. Bom, com o Pedro, foi uma coisa assim, finalizando com a parte da operação do coração, né? Que ele operou, ele não tinha 8 meses, com 7 meses. Logo depois que ele restabeleceu, que ele voltou para as atividades das terapias, eu já fui procurar um musicoterapeuta. E eu me lembro bem direitinho. O nome dele é Tiago. Rapaz, fora de série. E o dia que eu cheguei com o Pedro lá, ele tinha 8 meses. Ele não conseguia ficar sentado ainda. E as aulas era no chão. Não tinha sofá, nada. A gente sentava no chão. E ele espalhava todos os instrumentos no chão e começava a tocar. E o Pedro pegava lá o chacoalhinho, as coisas, o cara com o violão e tal. E ele perguntou para mim o seguinte, ele falou, me tira uma dúvida. Por que você veio agora com ele? Né? Ele tem 8 meses, né? E eu falei, mas qual que é a hora de vir? Porque eu também eu achava que era legal. E eu peguei e eu fui. Ele falou, não, normalmente a gente vê muita criança chegando aqui entre 2 anos e meio e 3, quando a criança ela não fala e a família começa a levar em todo lugar, eles chegam até mim um dia. Eu sou um desses lugares que a família vai chegar. Eu falei, olha, eu não sei porque eu vim. Eu acho que é legal. Eu falei, não é bom? Sim. Ele pegou e ficou com o Pedro lá. O Pedro adorava. Depois a gente levantava, ele tocava violão, música do trenzinho e tal. E isso, eu acho, que também ajudou. E nós, nas terapias, que são as tradicionais lá, tal, físio, fono e TO, que nós fizemos com a Miriam e com a Gisele, tá, que ajudaram o Pedro muito. Foram elas que deram esse arranque mesmo com ele, né? A Miriam começou também junto com a musicoterapia depois que ele operou o coração, que era a TO. E a físio ele começou a fazer com 15, 20 dias de vida. A fono, com a Gisele. Elas ajudaram muito. Mas nesse período, né, eu queria aumentar. Era uma coisa que eu fiz. Que agora também, se você falar por quê, eu nem me lembro. Mas eu chegava para a Miriam e falava assim, eu quero mais uma sessão por semana. Eu quero mais uma. O instinto, né? Eu não sei o que era. Eu só sei que era uma, foi para 2, depois era 3. Entendi. E o Pedro, quando fez 4 anos, eu me lembro um dia que eu cheguei para ela e falei assim, eu quero que ele comece a fazer psicopedagoga. Não, mas ele tinha 4 anos, ele tinha 3 para 4. Não, mas essa idade, eu falei assim, eu sei que você tem aqui. Foi até a Ju que me falou o nome dela, eu já sabia porque a Ju que tinha me falado. Eu
falei, se você não me arrumar, eu vou pôr ele de qualquer jeito agora. Eu acho que tem, não, mas agora a hora, não é a idade e tal, e pôs. Porque eu enchia tanto. E ele começou a fazer neuropsicopedagogia com 4 anos. E depois de um mês eu já cheguei, foi a Marília que fez. Quero mais uma é pouco, tem que ser 2. Então era 3 físio, 3 fono, 2 neuropsicopedagoga, música, era o que não meu. saía de lá. Eu ficava o dia inteiro lá sentado. Quase um sócio já lá. Eu ficava lá a tarde inteira. Sim. Eu pegava o Pedro na escola, a gente almoçava na rua e eu ia com ele para lá. 5, 5h30 eu voltava para casa, da Moca para Santana. E, assim, eu acho que isso ajudou muito. Elas fizeram um trabalho extraordinário com ele. E aí, com 6 anos e pouco, eu do nada, assim, eu achei que a gente tinha que trocar o foco dessa parte das terapias, que foi quando na escola começou o processo de alfabetização, e aí eu via, aqui vai entrar uma nova fase, e a gente tinha muito, o nosso grupo, o Pedro é o caçulinha, normalmente as crianças são tudo mais velhas que ele, eu já costumava em nossos encontros, muito problema com escola, que eu já estava ouvindo isso dos outros, eu falei, eu preciso agora me concentrar na escola, pré-alfabetização e tal. Eu dei uma brecada nas terapias e aí nós conhecemos a Sônia, que é a mãe do Matheus, tem 10 anos, é o grande amigo do Pedro, e ela é professora. Então, o Pedro saiu das terapias e foi com ela fazer essa alfabetização e esse acompanhamento na escola, né? Que é o que ele faz até hoje com ela. Já vai para 3 anos agora, todo dia também. E eu acho que, no caso dele, deu certo. Ele fez muita terapia, eu acho que numa idade que ele realmente precisava fazer, que não tinha esse foco na escola ainda, né? Sim. E a hora que começou na escola a ter essa puxada, ele trocou a terapia por professor. Graças a Deus, eu acho que deu certo, né? Então, até hoje, são essas as etapas. A parte motora dele, que nem o Roberto estava falando também, ele fez fisioterapia até uns 3 anos e meio, 4. Lá no 7 ele fez com a Daiane, foi a última fisioterapeuta dele. E ele tem um desenvolvimento bom da parte motora. Sim. Né? Deu tudo certo, eu acho. Por enquanto, estamos no caminho. Porque foi um intensivão, né? E é interessante essa fala, porque a gente muitas vezes não sabe quando começa, quando termina, né? E você traz aqui um time muito interessante. Por isso que é importante a gente estar num grupo, dividir as experiências, porque você trouxe aí um tempo das coisas interessante. Do 1 aos 5, 6 anos, as terapias convencionais, vamos dizer assim, num modo. E depois o foco no aprendizado, né? E você teve o time de saber quando começa e quando para. Porque a gente, muitas vezes, não sabe, né, Roberto? Quando começa, quando para. Mas você sabe que, na verdade, eu acho que não foi nem que eu tive esse timing. Mas o que aconteceu? Não tinha mais horário, não cabia mais. Não cabia mais na agenda nada. dele. Como a agenda dele era lotada das terapias, eu não ia conseguir, além do que ele já fazia, colocar mais a parte pedagógica, né? Então eu falei, bom, se eu não consigo colocar mais isso além do que ele já faz, eu vou ter que, e isso eu acho importante agora, eu vou ter que tirar alguma coisa para ele conseguir fazer essa parte pedagógica. Entendi. Foi meio que uma coisa obrigatória, né? Não tinha muita alternativa. Ou eu escolhia um, ou eu escolhia outro. Sim. Não, eu falo isso porque tem muitos pais que ficam presos, né? Ah, bom. Sim, só Acaba aguardando aguardando o que diagnóstico venha, do profissional. que venha esse diagnóstico, que às vezes não vem, né? Não vem. Não vem, né? Mas eu acho que a escola, em algum momento, ela pode ajudar da seguinte maneira. Quando você começa a ficar em cima da escola, e a escola começa também a cobrar você.
e você cobra, e a escola te cobra, você fica meio sem ter alguma alternativa. Você faz o seguinte, ou eu foco nisso Uhum. para tentar empurrar e o negócio ir para frente, ou eu não tomo essa decisão e continuo essa briga sem fim. Uhum. Eles cobram dali, eu cobro daqui, eu cobro de lá, e um cobra daqui, e isso não vai resolver. Sim. E a gente conversou agora, esses dias, sobre aquelas visitas que nós fizemos lá na secretaria, 3, 4 anos atrás, que uma das pessoas falou para nós, né? Conversamos Isso. domingo sobre isso, sobre ficar trocando de escola, né? E aquela pessoa da secretaria falou para nós, o certo é você... É lógico, tem casos extremos que aí não tem o que fazer, mas se tiver o que fazer, é você tentar continuar na escola e fazer a escola mudar. Exato. Você participar da comunidade da escola e tentar fazer com que a escola mude. Não só ficar cobrando, né? Não. Porque você vai cobrar, e a escola vai cobrar, você vai cobrar, e a escola vai cobrar. Mas levar soluções E também. essa cobrança é mais ou menos que andar num círculo que o negócio não vai caminhar para lado nenhum. Até a hora que a escola vai Se falar, você poxa, a gente não está posicionar- atendendo. Se você posicionar a escola da seguinte maneira, eu não vou tirar meu filho daqui. Uhum. Nós escolhemos essa escola e é nessa escola que ele vai ficar. A minha mulher foi fundamental nisso daí, porque eu sou nervoso e para mim, eu já sou estourado. Mas ela é o oposto, então ela nunca nem pensou nessa possibilidade. E isso foi a coisa melhor que aconteceu, por causa que aí a gente teve condições de fazer essa outra parte dessa mudança de terapia para a professora fora da escola. Uhum. E criar esse outro ambiente. Se eu tivesse tirado, eu imagino hoje que eu não ia ter tirado uma vez só. Você ia tirar de uma, tirar de outra. Porque eu ia tirar, depois de um certo tempo, eu ia acabar tendo problemas, ia tirar de novo. Ia ficar mais crítico, mais intolerante. E nenhuma escola ia conhecer o Pedro, e eu não ia conhecer a escola. Sim. O que eu vejo é que as crianças estão numa geração que, graças a Deus, tem muito recurso. Em comparação às que nasceram nos anos 80. Uhum. Eu acho que antes não era tão aberto assim. A criança ia para casa, ficava trancado, comendo, vendo televisão, e era criado nesse meio. Hoje, graças a Deus, tem muito recurso, né? Sim. É claro que tem muito a evoluir, mas o que eu vejo assim, conversando com os pais que têm filhos que já estão com 20 e poucos anos, 30, falo, nossa, vocês estão, graças a Deus, vocês estão numa fase muito boa, porque tem muito recurso, né? E foi o que o Eduardo falou, é acreditar na escola, né? A gente está com o Henrique numa escola que está há 3 anos, que a gente mudou de Guarulhos para Mariporã, e a gente participa, a Paula está bem engajada em conversar com todos os coordenadores, os professores, cada começo de ano é aquele assunto que tem que retomar, como o Henrique vai aprender, como o Henrique vai se desenvolver, né? Então a gente está, agora esse começo de ano novamente, começa uma professora nova, então como é que o Henrique vai se desenvolver? Essa é a nossa... todo começo de ano é essa parte que exige bastante da gente. Né? É o que você falou, você imagina, né? Se todo começo de ano já é um parto, que muda o professor, só o professor, é um recomeço, tipo, do zero, trocar a escola no total, mais ainda. tudo, os amiguinhos, os colegas, o porteiro, a enfermeira, quer dizer, aí é uma coisa mais, assim, bruta, né? Para a criança, né? Sim. Trocar o professor uma vez por ano já é. Trocar tudo é um recomeço a cada ano, quer dizer. E a gente vê, a escola tem um papel fundamental. Acho que, ultrapassadas as barreiras da saúde, o foco vai ser a educação. Sim. E eles não têm para onde correr, nem nós. Ou a gente socializa e faz ali um projeto educacional compatível, até porque nós somos parceiros das escolas, ninguém aqui fica ali com a
com a espada no pescoço de ninguém, a gente faz a nossa parte em termos de terapia, porque quando você chega na escola, ou é não, Uhum. ou é não estou preparado, Sim. ou não. E aí, quando você entra, que fala, não, pode vir, que está tudo certo, Uhum. você encontra aquele mundo de barreira. Sim. É o material que não está adaptado, aí troca a professora, troca auxiliar, cobra auxiliar, e começa esse. E eu sempre falo que não tem como, as escolas hoje não tem mais como fugir do tema, Aham. Não. e não tem mais como não se preparar, Uhum. seja com síndrome de Down, com transtorno espectro autista, enfim, é um direito dos pais escolherem para onde que eles vão levar os filhos. E se eles e além disso, a gente fala muito de mercado de trabalho. Sim. Uhum. A gente, porque é aquilo que você falou, Roberto, a gente já está lá, já estamos lá na frente, Já. né? Que nem Uhum. o Edu, a gente não está aqui mais aqui com os 9 anos, a gente já está nos 18, nos Sim. 20, Mas já estamos lá na isso frente. aí. Se a gente não prepara eles com Uhum. o mínimo de formação que eles podem absorver, Uhum. técnica, Uhum. não prepara os colegas ali para receber, como é que Uhum. nós vamos falar de empregabilidade? Como Sim. vamos falar de emprego? Sim. Porque o momento da escola por exemplo, aqui provavelmente nenhum dos três teve contato com nenhuma pessoa com deficiência até então, Não, eu não tive. Nenhum. com síndrome de Down, porque é aquilo que você falou, eles eram escondidos. Sim. Esse pessoal caminhou até aqui para nós termos esse avanço. Uhum. Então, no momento da escola, é um momento que os colegas vão conhecer, olha, Uhum. existe pessoas com deficiência, seja qual for, vão saber da capacidade, vão aprender a se relacionar. Ah, todo mundo vai aprender? Não, nem todo mundo vai aprender, porque também tem a índole, tem Sim. aquela coisa toda. Mas ali, aí, porque quando chegar, quero chegar, quando chega naquele tal mercado de trabalho que a gente preparou com terapias, com escola, com Uhum. psicopedagogo, ele Uhum. investiu tempo e dinheiro, aquele colega que vai ser muitas vezes o que vai estar tomando a decisão da contratação. Uhum. Sim. Ele fala: não, pode contratar, Uhum. seja A, seja B, porque eu conheço, eu já vivi. Eu tive na escola um colega, na minha Exatamente. sala de aula tinha um. É isso. Não tem problema nenhum, Uhum. pode confiar que é tranquilo, Uhum. né? E até nesse desenvolvimento, o que eu falo, às vezes eu fico olhando para Maria Luísa e falo assim, puxa vida, ela está fazendo isso, né? É um capacitismo meu, vamos, que é o termo, um preconceito. Eu falei, puxa vida, eu nunca imaginei que ela ia fazer isso, porque a gente, como pai, a gente tem isso, né? Não, nem como pai, como ser humano, né? Uhum. Puxa vida, ela está conseguindo fazer isso. Às vezes eu fico olhando, sabe? Uhum. Vocês, o que que vocês olham assim, você fala assim, cara, olha o que ele está fazendo. E às vezes são coisas simples. Simples. O que que vocês olham assim, às vezes, cara, nossa, olha ele. Às vezes outro dia eu vi ela com um raciocínio, ela chegou para mim e falou, nossa, Hum. que sensacional, sabe? Dá aquele. O que que vocês puderam olhar nisso e ter essa sensação? O que que vocês. O do Henrique teve um episódio engraçado, acho que foi semana passada, até a Paula filmou, colocou no Instagram, que ele acorda cedo, né, final Aham. de semana, até durante a semana, acorda, desce, vai pra cozinha e abriu a geladeira, pegou um ovo, quebrou o ovo, pegou a frigideira, colocou em cima do fogão, quebrou o ovo, né, ficou umas casquinhas, aí pegou um tomate cereja, colocou lá na frigideira, pegou um ketchup e preparou o omelete dele, né? Claro que ele não sabe acender o fogão e tal, Sim, sim. mas aquilo ele estava todo orgulhoso que ele fez o omelete dele. Então, isso gera uma surpresa. Como ele sabe, ele observa, né, o que a gente faz, os ingredientes que a gente pega para montar um omelete, Uhum. e isso ele já põe na cabeça dele, sabe onde tem tudo e põe o preparo dele da forma que ele acha que é correta. Uhum. Então, isso dá um orgulho, porque ele já está tendo essa autonomia de já ir atrás do que ele quer fazer, do que ele gosta, e isso dá um orgulho muito grande pra gente, né? Sim. Na parte musical também, ele adora cantar, ele pega rápido o ritmo da música, do nada está no carro, ele começa a cantar essa música, eu falei, nossa, escutou uma, duas vezes, já sabe o ritmo, né? Uhum. Essas evoluções dá um orgulho muito grande na gente e gera aquele conforto lá para frente, né? Como da nossa preocupação, dessa autonomia que ele está buscando, que
para depender o menos possível da gente, né? Então é isso que a gente quer que ele se desenvolva para quando ir para o mercado de trabalho, né? Ele também ter essa facilidade social com as pessoas, de já poder se desenvolver, já poder ter atitude de fazer algo, né? Eu acho que isso dá um conforto e um orgulho muito grande para a né? gente. Às vezes isso a gente pensa assim, para ele se torna tão comum e para nós tão especial. Sim. É lógico que a gente não pode fugir, que a gente fala assim, a gente tem um pré-conceito, Sim. né? A gente tem aquele instinto protetor, né? Que fala assim, vamos proteger e nada vai... Tudo abaixo das nossas asas. Tudo abaixo das nossas asas. E você, Edu? Bom, eu, até pelo que você falou, agora você fez essa pergunta, ele respondeu primeiro e eu ainda ganhei esse tempo para ficar pensando. Mas eu acho que, até porque eu fico com o Pedro praticamente o dia inteiro. Eu não sei, agora eu parei para pensar no que você falou e eu acho que eu não sei assim responder o que seria, né? Porque ele é como se fosse, ele fica do lado do meu carro lá e para cá o dia inteiro. Então a gente vai na padaria, sai, vai aqui, vai ali, vai no restaurante todo santo dia. Vai na pizzaria, vai na salinha, vai aqui, sobe na natação, vai na outra. Quer dizer, eu não consigo mais enxergar, eu acho, alguma coisa assim diferente em termos de... É óbvio que ele, tem muita coisa que acontece, né? Muitas coisas na pizzaria, que eu levo ele várias vezes na semana lá, e que eu vejo ele tá fazendo, e ele é muito novinho, para ele já ter algumas percepções das coisas lá de dentro, e que é coisa besta, mas assim, eu pego dinheiro para levar para o fundo de caixa, ele já sabe que eu vou pegar o dinheiro, ele entrega para a menina que ela sabe que ela é a caixa, fala o nome dela, dá o dinheiro para ela, para pagar os motoqueiros, e fala com a gerente, pega e sobe onde ele subiu lá no outro andar da pizzaria para ajudar o menino que ia passar o queijo fresco. Ele vai muito lá, desde pequeno. Então, pode ser que ele já está se ambientando com o lugar. Sim. Né? Então, para ele, eu acho que já é como se fosse uma coisa corriqueira. E quanto mais ele vai, ele já chega, ele quer ajudar a embolar a massa da esfirra, depois ele abre, ele faz esfirra, aí ele leva para a mãe comer. Quando a gente chega em casa, às vezes ele leva na caixinha, dá para a mãe, dá para Tata. Eu acho que é isso, assim, que mais pode ser, mas nos parques que a gente vai junto, né? Que ele gosta muito de ir também. E ele aprendeu a andar de bicicleta, então ele adora, ele já sabe, sábado ele quer ir lá porque ele quer andar de bicicleta. Mas o que ele não está fazendo ainda é no jogo do Palmeiras comigo. Ah, não? Que ele já foi algumas vezes, mas não gostou. O barulho atrapalhou. Então... Mas ele gostou do time. Não, ele gosta do time, ele adora. O pai faz que ele adora. Mas você sabe que dessa forma como você está falando, é uma coisa muito importante, porque a gente tem de olhar com os olhos, mesmo o olho que a gente tem para o filho típico, a gente tem que ter para o atípico. Sim. E principalmente, você faz de uma forma natural, o seu cotidiano é ele. E você vê que o desenvolvimento dele, para você, é igual. O que acontece muito dos pais olharem para o seu filho e querer comparar com o do outro, seja típico ou atípico. Faz aquela régua. Olha, ele não está conseguindo. Você não. Você traz essa naturalidade do todo dia, do convívio, do dia a dia. E às vezes a gente fica criando teorias da capacidade, da preparação, e você traz esse dia a dia e o acreditar natural. Sim. Você vê, ele pega o dinheiro, mas por quê? Ele foi crescendo dessa forma. Então, eu acho que às vezes a gente fica preso também a conceitos, a coisas que vêm também dos outros,
e a gente acaba limitando eles. Não tem, e olha, às vezes tem uma sessão lá do TO que ele não faz mais, quando ele fazia, que a terapeuta falava, olha, hoje deixa um dinheirinho, 20, 30 reais, tal, que a gente vai fazer um negócio diferente hoje aqui, em vez de a gente ficar aqui, nós vamos na padaria para ele comprar lá, ele compra. Falo, eu até deixo, porque também eu vou fazer o quê? Sim. Mas eu falo assim, mas ele já sabe mais que eu. É. Meu, ele chega, ele pede, ele vai no balcão, quase todo mundo, pede o que quer comer. Ainda eu não quero levantar lá, eu falo, vai, pede lá o pão de queijo, lá ele vai no balcão, ele pede, pega a bebida, pega, senta, pega a comanda, paga, pega o meu cartão, vai pagar. Quer dizer, fala, esse tipo de atividade, como ele vai todo dia, pelo É um menos baita aprendizado especificamente nisso. natural, Outras né? coisas eu não sei, mas nisso que ele aqui é uma rotina dele comum, é a Sim. rotina do dia a dia É porque dele. a gente tem isso, né? Às vezes a gente fica assim, não dá para ele, não dá para ela, porque ela não vai saber, né? E isso você falando acontece muito comigo. E eu acho que faz parte desse crescimento, né, Roberto? A gente não pode deixar só o lado, eu preciso do aval de um profissional para ele poder aprender tal coisa. Sendo que o ambiente que a gente tem em casa, na rua, esse ambiente é um aprendizado constante para os filhos, né? Tanto a Sofia como o Henrique, atípico ou não, a gente tem que deixar o ambiente agradável, né? Tá sempre observando sempre aonde ele pode estar aprendendo, né? Que caminho tomar, que aquilo faz sentido ele aprender. Isso daqui não. Então, isso faz com que esse aprendizado natural a gente nem perceba o quanto que a esponjinha, né, que eles são, estão aprendendo tanto. E a gente acha que não, tem que ir na terapia para poder aprender, tem que ir na escola para poder aprender. Não, em casa é um aprendizado constante. E os pais têm que observar, se atentar a isso, né? Não, isso é muito rico, porque você falou uma coisa, a gente fica preso a terapias, Sim. preso a altas, preso ao que o profissional vai fazer, e quando nós estamos no dia a dia. Certeza. É o dia a dia, é levar na feira, levar na padaria, levar no restaurante, levar na escola, quando fura um pneu, ver trocando pneu. Quer dizer, isso é muito rico, porque a gente realmente, e não é nenhum problema, não é nenhum crime, a gente fica preso porque a gente está preso ao desconhecido. Sim. A gente, quando vai jogando luz, a gente vai passando as etapas, que nem videogame, né? Vamos brincar, e a gente vai vendo, pô, dá certo, ele já faz com naturalidade, já sabe o dia. A Malu tem muito isso, do dia da semana, da sexta-feira é o dia da cantina, então ela já se prepara toda, pega o dinheiro, pega o cartão. E é isso. E se a gente olhar para os filhos nossos típicos, a gente vai ver que a gente cuidou deles com naturalidade, foi indo, foi cobrando, você não sabe mexer com os números, sabe? E essa cobrança, ela é necessária para o desenvolvimento deles, né? Para o desenvolvimento natural. Porque a gente, isso a gente tem, os pais, muitas vezes são o bloqueio, né? Sim. São esse limitadas ações. É que aí, o que acontece? No caso meu, que eu posso falar, né? Eu não tinha muito... Quando o Pedro nasceu, a minha mulher trabalhava o dia inteiro, os 2 períodos. Ela é professora. Ela trabalhava na parte da manhã e da tarde. Eu, com as pizzarias. E o Pedro. Recém-nascido, depois 1, 2, até uns 4 anos foi isso, né? Então, a única alternativa era ele entrar no meu carro e ir para cima, para baixo comigo todo santo dia. Hoje até eu levei o Roberto, nós nos encontramos para vir para cá, no bar lá da esquina. O Pedro, pô, nem sei se era 2 ou 3, já estava no bar comigo lá. Então ele sentava na mesa, porque eu quero tomar meu café. Ele está comigo. Então ele vai ter que sentar do meu lado e ficar lá com meus amigos, com os velhinhos lá, amigo meu e tal. E eu acho que isso daí, ele ouvia a conversa. Pô, certeza, ele tá na mesa, tá ouvindo conversa. E um falando, e outros falando, e um brigando, o outro não sei o quê. Aí saía de lá, ia fazer compra para pizzaria. Eu ia com ele. Vamos, Pedro, acelerando. E sobe no carrinho, desce no carrinho, empurra, pega isso aqui pro papai, vai, não sei o que lá, e volta, e vai. Vamos almoçar na rua. A gente almoça na rua, todo dia. Então, lá no Gaúcho é o cliente número 1 do Gaúcho. Então, ele acabou tendo muito contato
com o mundo fora de casa. Às vezes você ouve uma pessoa falar assim, antigamente as pessoas não tiravam os filhos de casa, eles escondiam. É. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as famílias saem, as crianças saem e tal. E o Pedro, não. O Pedro era na rua o dia inteiro. Porque eu ficava na rua, ele tinha que ficar comigo. Sim. Então, eu acho que isso daí também... Tanta coisa que ele ouviu de um, de outro, o nego brigando, o outro falando, e vamos comprar. E eu até eu brinquei com ele, agora estava trânsito. Eu falei, se o Pedro tá aqui, ele já tá xingando o cara da frente. Porque eu xingo é o que ele falou, responde. O que eu faço, ele quer fazer igual. Sim. E eu quero andar rápido, porque eu tenho que andar o dia inteiro, né? Então, não posso andar calmo. Tanto que eu acho que ele é meio agitado assim, porque eu também sou. E eu acho que isso daí acabou ajudando. Vamos no Lava Rápido, ele vai comigo. Onde eu vou, ele vai junto. A dupla. Só um dia, a hora da escola, né? Você não pode entrar Que aí ele tá na escola Você estudando, não pode né? estudar. Mas eu acho que isso daí acabou realmente expondo ele para todas as situações que acontecem. Outro dia, ele quer agora, quando a gente vai lá para aula particular, né? Ele quer que ele vá sozinho na calçada. Ele não quer, ele quer ir sozinho. Então eu vou atrás, né? Ele quer que filma. Então ele vai lá com a mochilinha nas costas, tal, porque ele não quer. Então eu vou lá. Quando a gente estava quase chegando, tinha um morador de rua no chão deitado lá, né? E ele parou e observou aquele homem deitado, né? Quer dizer, você não sabe o que será que ele está pensando, né? Que é uma coisa assim, que é uma coisa diferente para a visão dele, que talvez não é uma coisa comum, né? Estava na porta de um Pão de Açúcar, lá na entrada do estacionamento. E ele olhou, ficou olhando, e eu de longe, que eu estava de longe, né? Que ele não queria que eu ficasse do lado dele. Eu reparei ele observando aquilo, né? Quer dizer, é um negócio besta, é um negócio que não é importante, assim, mas é uma coisa que ele está enxergando, eu acho. Sim. Ele viu algo... Viu algo que não é uma coisa comum. Do contexto dele. Isso. Do contexto dele. E eu acho que é isso. Quanto mais eu acho que e não é questão dos nossos filhos, é de qualquer ser humano, de qualquer pessoa, né? Quanto mais experiências, o Dr. Zé falava oportunidades, né? Quanto mais oportunidades você puder dar, assim, desde que nasce, se você puder começar as terapias o mais rápido possível, né? Que isso é importante. Se você puder fazer isso. Terapia não é remédio, não faz mal para ninguém. Não é. Só faz desenvolvimento. É um desenvolvimento que nesse início de vida, até uns 5, 6 anos, né? É um negócio assim extraordinário. É coisas que a gente não conseguiria nem pensar em fazer em casa, assim. Parece que é uma coisa simples, né? Mas não é. Normalmente as terapeutas, elas filmam, né? Sim. A gente sentiu isso na pandemia, né? Elas em filmam. casa, fazer terapia. Em casa. E elas mandam para nós. E aí a gente, com o tempo, vai esquecendo. Anteontem, eu estava vendo naquele Google Fotos que eles mandam, olha, 7 anos atrás, tal. E aí você vê aquilo ali, você fala, não, olha o meu filho ali, já fazia, estava mexendo com letra, já estava fazendo isso, quer dizer, olha, é uma importância. Sim. Então, para quem estiver ouvindo que o filho está para nascer ou acabou de nascer... Isso que eu vou te cortar, porque a gente já vai chegando no... Já? Faça rápido, eu falei. Qual a mensagem, te cortando já isso, qual a mensagem de vocês dois? Vocês deixariam para você, para aquela família, para aquele pai que vai receber essa criança, seja qual for a deficiência dela? Bom, você já estava no raciocínio, eu quebrei. Não. Eu pensei que o Roberto ia falar. Se o filho estiver para nascer, se for o nosso caso... Ou que descubra depois. Nasceu. Aquilo que parece que é uma coisa meio que... todo mundo vai um atrás do outro, tal. Não é. O quanto você conseguir fazer desse desenvolvimento com as terapias, faça. Se você tiver condições de dar mais um pouquinho além do que está fazendo, dê.
Se você, mas que nem eu falei durante a entrevista aqui, uma musicoterapia, ponha. Mas se vier alguém, mas você faz muita coisa pro teu filho vai estressar. Você é o pai. Ao seu lado tem a mãe. Se o teu filho à noite passa a não dormir, começa a chorar, muda o temperamento, você vai perceber que você deu uma exagerada. Diminui. Mas não deixe de fazer com medo de que vai acontecer. Faça. Faça por causa que pode ser que esse fazer um pouquinho mais pode ser que ajude bastante. Vai dar trabalho. É uma coisa que, às vezes, a gente... Você sabe que chega uma hora que esse negócio de falar, o filho estressa de fazer muita terapia. A mãe e o pai, acho que estressa mais que o filho. Sim. Porque, principalmente, quando eles são pequenininhos, as terapias que a fono, a TO, a físio fazem, é uma coisa super agradável, né? É uma coisa lúdica, com desenhinho, é um negócio agradável para a criança. Né? Ela está desenvolvendo, tanto que se você não deixar ela lá, ela vai ficar no sofá com o celular na mão vendo alguma porcaria. Sim. Então, faça lá, então. Faça lá. Então, eu acho isso. Acredite muito que vai dar certo, né? Sim. Tem que acreditar e faça, né? Tem que fazer. Sim. O resultado vai vir. Sim. E seja bravo também um pouco. Né? Briga um pouco. Bom, a mensagem que eu quero deixar para quem está entrando nesse mundo aí segura a ansiedade, porque vai ser um turbilhão na sua cabeça, como eu falei no começo. Você quer que você vai ser o protetor constante. Não, respeite a evolução do seu filho, entenda o presente que Deus está te dando. Você pode ter certeza que você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Vai abrir muitos leques aí na sua vida que você nem tem ideia do que você é capaz. Isso já acontece com os filhos típicos, e os atípicos vai te trazer uma força interior enorme. Seu relacionamento com certeza vai melhorar, a sua parceria com a sua esposa, com os parentes, com as pessoas próximas, vai engrandecer cada vez mais. E busque informação. Graças a Deus, hoje em dia, como eu falei, a gente tem muito recurso hoje. Né? Internet, conversas, clínicas, institutos. Você não está sozinho. Né? A partir do momento que você tem a notícia, você vai ver que tem muita gente que também está na mesma situação. Então, curta o momento do seu filho, a evolução dele. Busque bons profissionais, se informe bem, porque é uma evolução do seu filho, sua, de todo mundo que está em volta vai ver a grandeza que é ter uma criança atípica na sua vida. Você vai se fortalecer muito. Né? Isso que eu... Só uma coisa, antes de encerrar, né? Para quem não é do nosso grupo, né? Isso aqui está sendo feito para quem não é, né? Exato. Isso aqui, como diz outro, nós vai pro aqui mundo. Fazemos parte do Sempre Juntos, sim, né? Sim. Quem vai entrar nesse nosso mundo, sempre juntos de alguém tem que estar. Sim. Porque esse grupo nosso é uma coisa mais importante, né? Sim. Para nós, né? Para os pais e para os filhos, né? Sem dúvida. A gente tem o apoio dos outros pais, das outras mães, para falar, dar uma força numa situação ou outra tal. E as crianças, elas estão crescendo com um monte de amigos. Sim. Que, muito provavelmente vai ser os companheiros deles, vai ser onde eles vão viajar, eles vão passear, vão no cinema tal. E eles estão conhecendo um ao outro desde pequenininho, eles estão crescendo juntos, né? Então, esses grupos que devem existir outros tal, se aproxima de algum, né? Sim. E faça parte disso, porque isso aí é uma coisa que é a nossa alegria. E você tocou num ponto que até vou compartilhar com o Roberto, porque não é só para eles, é para os irmãos também. Para os irmãos, pois é. Hoje a Duda
A Sofia. grande amiga da Sofia e vice-versa. Uhum. A Duda, a Malu adora a Sofia. Quer dizer, os irmãos, os grupos são um momento de olhar, as famílias se olharem e Sim, falar assim, sim. olha, tá, e estabelecer esses vínculos de Sim, amizade, sim. né? Não, E o que eu tive de você, que foi um acolhimento quando nós descobrimos, no caso da pessoa descobrir quando ainda está grávida, não quando nasce, mas nesse período da gravidez, esse acolhimento de uma outra família, que já é pai e mãe de uma criança atípica, é também uma coisa. Você, além de levar a gente para sua casa, para conhecer dentro da sua casa, você apresentou esse grupo que já existia para nós começarmos a frequentar antes do meu filho nascer, Sim. né? Então, uma coisa que também a gente tem que deixar marcado isso daí, né? Isso aí é um ato assim que você dá a mão Sim. numa hora que alguém está precisando muito. dá um conforto, muito grande. Dá um conforto e você dá uma esperança. Sim. Como você, que nem no nosso caso, a maioria acho que deve ser isso aí, não tem noção do que é. Você é levado para dentro de uma casa para você ter essa noção. Sim. Você fala, é assim, entendeu? E com certeza, quando essa pessoa vai embora nesse dia, ela vai mais tranquila do que ela antes de ter entrado. Porque vem o bate-papo, tá conversando entre os seus pais e cada um, também tô com esse problema. Não, isso daqui é assim, é rápido, é fácil. Eu lembro você nem tem esse clique. Eu lembro desse dia que a Maria Luísa ia, saía, entrava, saía da sala, e a gente ali conversando. E eu acho que esse é o grande papel do ser humano, ele tem de... E isso é ser sociedade, né? Isso é Sim. Isso é ser inclusivo, não é você, agora o problema agora vai vir... É você dividir as experiências, até o intuito desse canal é esse, a gente dividir para poder todos nós crescermos juntos. Eu quero agradecer Roberto, Eduardo, demais aqui. Eu que agradeço. E vamos marcar os próximos, né? Sim. E vamos trazer os outros amigos, porque é o que eu falo, é esse bate-papo que acontece muitas vezes de forma informal ali, nos encontros, a gente tem de pôr para ajudar as pessoas. A gente agradece muito o convite aí, foi muito satisfatório estar aqui hoje, bom demais. Foi bom, foi ótimo. Obrigado, gente, e nos acompanhe. Obrigado.